A transfiguração do narcisista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sabendo Viver. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que o que você busca é informação sobre relacionamentos abusivos, transtorno de personalidade narcisista. Eu tenho certeza que tudo que você procura, tudo que você precisa saber, você vai encontrar aqui neste canal. Eu sou terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Eu sou especialista em atendimento de vítimas de relacionamentos abusivos, mas também atendo outras demandas ligadas ao estado emocional. O narcisista, ele se transfigura se transforma de acordo com a vítima. Conforme o ambiente, o local que o narcisista está, a forma que ele quer que aquela pessoa o enxergue, ele vai se transformar para agradar aquela pessoa, para confundir aquela pessoa, para que a pessoa o veja exatamente como ela quer. E essa transformação, ela acontece através do espelhamento. O espelhamento é uma forma dele se adaptar à vítima. É através das necessidades, o que a vítima espera, o que ela sente, como ela enxerga o mundo, quais são suas prioridades, quais são as suas vulnerabilidades, tudo que é ligado à vítima, aos seus pensamentos, ideias, o que ela espera para a vida dela. É através desse espelhamento que o narcisista, ele se transforma em uma pessoa completamente diferente daquilo que ele realmente é. Eu quero lembrar aqui a vocês que eu estou falando de pessoa narcisista. Tanto um homem quanto uma mulher pode ter o transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, ele vai se adequando ao ambiente exatamente como um camaleão e se adaptar ali e não ser visto realmente quem ele realmente é. Ele vai se adaptar ali segundo o ambiente onde ele está, para que ele não seja descoberto. Então, o que o narcisista faz é sempre se moldar ao ambiente. E hoje eu vou falar na prática. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivi. Quem já me acompanha há bom tempo aqui nas minhas redes sociais sabe que eu também no passado fui vítima de um narcisista perverso, um psicopata. Então eu vou contar exatamente o que eu vivi nesse momento do espelhamento, como que esse psicopata, ele usou desse espelhamento e como foi essa transformação para que eu pudesse cada vez mais me apegando a ele. Eu, infelizmente, há quase 3 anos atrás, eu perdi meu paizinho. E meu pai, ele foi uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu costumo dizer que meu pai, ele foi um anjo aqui no céu, ele deixou um legado muito lindo, ele foi amado por todos, ele influenciou positivamente os seus ensinos, ele era uma pessoa muito prudente, uma pessoa muito sábia, de pouco estudo, mas de uma sabedoria, uma inteligência muito grande. Então, assim, ele não foi somente uma pessoa especial dentro da família. E todos que conheceram meu pai, eu tenho certeza que obtiveram pelo menos um pouquinho da sabedoria, da inteligência do meu pai, recebeu alguma palavra. Uma pessoa também que era muito alegre, ele faleceu com 91 anos, mas uma cabeça muito boa, entendia de vários assuntos, uma pessoa agradável de se conversar. Ele sabia exatamente o que dizer a cada momento, ele sabia aconselhar as pessoas. E eu sempre falava do meu pai.
Eu digo que meu pai, ele foi assim a pessoa mais importante na minha vida, no qual influenciou na minha personalidade, no meu jeito de pensar. Foi exatamente aquela pessoa que até hoje eu procuro ser um pouco do meu pai. E quando eu conheci esse psicopata, eu falava do meu pai praticamente todos os dias. E como até hoje, a não ser que eu esteja sozinha, mas geralmente quando eu estou em algum lugar, em algum momento, eu vou falar algo sobre meu pai ou algo ligado ao meu pai. E logo assim que iniciamos o relacionamento, eu comecei a falar sobre meu pai. Então comecei a dar a dica a ele. Veja bem, somos nós, né? Quer dizer, eu fui a vítima, não sou mais. Mas são as vítimas que elas vão entregando ao narcisista tudo o que eles precisam para que eles façam essa transformação, esse espelhamento. Então eu contava exatamente como ele tratava a minha mãe. Meu pai era um homem muito amoroso, ele era muito carinhoso, era aquele homem galante, que até o final da sua vida ele elogiava a minha mãe, tinha carinho com a minha mãe, sempre colocava a minha mãe em primeiro lugar, tinha muito cuidado com a minha mãe. Ele era uma pessoa assim incrível, eu não tenho nem palavras para descrever o meu pai. E eu começava a contar a ele tudo que meu pai fazia. Ah, porque meu pai, ele é uma pessoa assim, que ele trata a minha mãe assim, o jeitinho, detalhes, eu contava. Às vezes eu ia na casa dos meus pais, aí eu chegava contando, né, o que aconteceu. Olha, meu pai brincalhão, meu pai falou isso, falou aquilo, eu não aguento meu pai. Minha mãe coloca o almoço pro meu pai, ele vai lá, pega um pedacinho da carne, né, da mistura que é colocada ali, ele vai lá e dá um pedacinho a ela, ou come a comida toda, mas no final ele vai lá e dá um pedacinho para ela. Sempre ele faz isso. Ele sai, se ele encontrar uma florzinha na rua, ele traz, um bombonzinho, ele traz. Mas isso, gente, isso foi a vida inteira, né? Porque o que o narcisista mais faz são esses agrados, mas eles vão fazer no início do relacionamento e tudo isso vai mudar. Que é exatamente o que esse psicopata, esse narcisista perverso fez. Ele criou o personagem do meu pai no início do relacionamento. Então, ele, até a fala, a voz dele mudava de acordo com o que ele estava fazendo, que era relacionado àquilo que eu falava a respeito do meu pai. Então, ele sempre tinha ali atitudes, comportamentos, mas muito semelhante ao meu pai. Até as palavras, tudo que ele queria me conquistar, me seduzir, um carinho, era um carinho ao extremo, aquele cuidado, e me chamava disso, me chamava daquilo, né? Aquelas palavras assim bem carinhosa, tudo isso para me convencer. Então, o que aconteceu? Inconscientemente, hoje, eu sei que eu estava procurando a figura do meu pai. Tudo aquilo que eu vi assisti durante a minha infância, o comportamento, o jeito do meu pai, o carinho do meu pai, inconscientemente eu estava procurando em alguém que me trouxesse essa figura do meu pai. Só que contrapartida, a minha mãe é uma pessoa totalmente fria. Eu nunca recebi um carinho da minha mãe, nem mesmo na infância. Minha mãe era uma pessoa fechada, muito rígida, ela era muito agressiva com seus filhos. E eu apanhei muito na minha infância da minha mãe, do meu pai eu nunca apanhei, eu tinha o maior respeito ao meu pai, pelas histórias, como ele abordava, né, qualquer situação ali que um filho viesse a fazer para corrigir, era sempre um aconselhamento, era sempre um cuidado em ensinar. E eu contava para ele também
sobre o que eu vivi com a minha mãe. Eu não falava muito sobre a minha mãe, mas eu falava às vezes como que foi a minha criação, o que minha mãe fazia, como minha mãe era, como ela funcionava. Então veja bem, eu tinha inconscientemente uma busca por um relacionamento que se enquadrasse no padrão de relacionamento que meu pai tinha com a minha mãe. Mas eu carregava também feridas emocionais. Eu também vivi um relacionamento abusivo na minha infância com a minha mãe, não com o meu pai. Então veja bem, haviam duas situações em que eu tive um bom aprendizado, eu tive uma boa experiência, bons exemplos com meu pai, mas eu não tive isso da parte da minha mãe. Então, embora eu tivesse conhecido o amor, recebido o amor, o carinho do meu pai, eu não recebi isso da minha mãe. Então, ficou ali uma lacuna. Ao mesmo tempo que esse psicopata, ele percebeu que a transfiguração dele, a mudança dele para o engano, era a figura do meu pai, onde ele me convenceu que eu estava ali com aquela pessoa realmente que eu esperava que era semelhante ao meu pai. Mas ele também entendeu que eu tinha ali as minhas marcas, os meus traumas. Ele também sabia que eu passei por um relacionamento no qual eu sofri muita coisa, muito abuso também. Então, eu passei por traumas. Eu passei por uma aceitação na minha infância de abuso através da minha mãe. Então, ao mesmo tempo que ele me convencia que eu estava com o amor da minha vida, que eu estava com um homem perfeito, um homem semelhante ao meu pai, né? Aquela figura que eu criei, ele também me colocava naquele lugar onde eu estive na minha infância, que foi uma infância de abuso da parte da minha mãe. E isso pesava. Por quê? Aquela dúvida que eu sempre falo aqui, né? Tô sempre conversando com vocês aqui nas redes sociais. Aquela imagem do que eu queria, que eu vi nele, eu percebi, eu senti através do comportamento dele, mas ao mesmo tempo eu aceitava os abusos. Porque o abuso também fazia parte de uma realidade, que foi algo que eu vivi e eu acostumei a apanhar demais, a ser desprezada, a ser humilhada, a ser comparada com meus irmãos. E passei por muito bullying também, a preferência também pelo meu irmão e o desprezo, enfim, muita coisa também que eu vivi na minha infância. Mas graças a Deus, o que ficou de melhor foi o que meu pai me deixou, mas eu precisava também curar minhas feridas emocionais e mudar minha percepção, mudar minha forma de encarar o mundo, mudar minha realidade quanto à aceitação de receber abuso de uma pessoa, pois aquilo se tornou inconscientemente algo normal para mim. E ele oscilava, e a maior parte do tempo ele se transfigurava nesse personagem do meu pai. E hoje, quando eu analiso toda a situação, eu vejo que ele exagerou. Ele fazia até coisas que nem meu pai fazia. Então, assim, eram coisas detalhadas, como ele fazia para poder me convencer que eu estava num relacionamento perfeito e que era o relacionamento que eu estava buscando. Então, ele oscilava esse personagem e ele vinha com os abusos, falando as mesmas coisas. Tudo aquilo que eu recebi da minha mãe em forma de abuso era o que ele fazia. Então ele sabia que eu tinha muito medo. Ele sabia dos meus medos, porque eu sentia muito medo. Eu tinha medo de me expor para as pessoas.
eu tinha medo de contar para as pessoas o que estava acontecendo comigo, eu tinha medo de conversar com a minha mãe, porque sempre houve aquela barreira, né? Eu não conseguia ter uma conversa com a minha mãe, eu era uma pessoa muito presa, eu tinha muita dificuldade em me expressar. E tudo isso ele percebia, ele sabia, porque eu contava, eu falava sobre as coisas. Então ele sabia exatamente como que ele iria me manipular. Ele sabia o que ele deveria fazer, qual era a figura a se transformar para me convencer a ficar naquele relacionamento abusivo. Embora, de tempo em tempo, ele se voltava ao ser cruel, ao ser das trevas que ele era. E no qual eu passei por coisas que só Deus mesmo sabe, e por Deus que hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho. Então é assim que o narcisista, um psicopata, ele faz essa transfiguração. Porque você consegue perceber que o narcisista, quando ele está nesse espelhamento, ele muda, às vezes, o seu tom de voz, as suas feições, quando ele quer te convencer a você voltar para o ciclo, vai fazer o Hoover, ele é capaz de cair seu semblante, a voz mudar, a posição dos ombros, o olhar triste. Então eles são capazes de mudar tudo. E muitas vezes eu falo aqui para vocês, no momento em que ele estava sendo quem ele é, eu via um verdadeiro capeta na minha frente. O olhar mudava, aquele olhar de como se quisesse me devorar, um olhar de poder, um posicionamento, um olhar de cima para baixo, um olhar também de controle, os seus gestos, o seu tom de voz, o olhar parecia que ali estava vindo como se fosse uma energia negativa e no qual eu sentia muito medo. Então ele usou desse medo, do meu pavor que eu tive em relação à minha mãe, e também se utilizou no início do relacionamento a figura do meu pai. Então é assim que narcisistas, psicopatas, eles fazem. No início é tudo maravilhoso. Por isso que eu falei sobre meu pai, que meu pai sempre foi essa pessoa maravilhosa. Mas hoje eu sei que meu pai também, ele tinha uma grande dependência emocional. Mas hoje eu tenho consciência, né, de que forma realmente ali, como funcionava aquele relacionamento. Mas de fato, meu pai era uma pessoa muito boa e o psicopata, ele conseguiu fazer essa leitura. Então, gente, é sobre isso. Então prestem muita atenção quando você começa a se relacionar com uma pessoa narcisista. Uma dica: preste atenção se essa pessoa ela está se transformando exatamente naquilo que você espera. Faça alguns testes. Diga para essa pessoa algo contando sobre a sua história, os seus desejos, e perceba se essa pessoa vai começar a fazer aquilo que você tanto gosta. Você vai começar a perceber que aquilo está sendo em exagero. Essa pessoa ela vai se transformando de acordo com aquilo que você espera. Então preste atenção no início do relacionamento, tá? Uma pessoa boa, ela vai ser boa desde o princípio. Pode ter certeza. Mas ela tem defeitos. Ela não é perfeita. Agora o narcisista, ele quer se transfigurar em uma pessoa perfeita, no qual ele vai demonstrar para você que ele está ali para suprir todas as suas necessidades e resolver todos os seus problemas. Então, preste muita atenção no início do relacionamento, como acontece, ok? Esse foi meu vídeo, espero
que vocês tenham gostado. Aqui embaixo está o link do meu WhatsApp para você que precisa passar por um processo terapêutico. É só entrar em contato. Peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem também, é muito importante se inscrever aqui no canal, porque é dessa forma que, assim como você chegou ao conhecimento sobre transtorno de personalidade narcisista, você também está dando oportunidade para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento. E isso pode ajudar a salvar vidas. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.